BTS. 7 garotos que começaram como simples trainees e acabaram se tornando o maior fenômeno musical do planeta. Hoje, eles representam pureza, inspiração, sucesso global. São ícones de uma geração, símbolos de sonhos realizados e de como a música pode atravessar fronteiras. Mas será que tudo é mesmo tão perfeito como parece? E se por trás dessa imagem brilhante houvesse um outro lado, um lado que raramente chega até os fãs? Um lado cheio de regras duras, manipulações e sacrifícios que mostram que até mesmo as maiores superestrelas do K-pop fazem parte de uma enorme máquina onde nem sempre existe espaço para liberdade ou espontaneidade? Essa é a pergunta que muitos começaram a se fazer quando os bastidores da HYBE, a empresa que administra o BTS, passaram a ser expostos por ex-funcionários, jornalistas e até pelos próprios idols em declarações discretas. Afinal, como funciona essa engrenagem que transformou 7 adolescentes em lendas mundiais? E por que alguns funcionários descrevem a HYBE como um lugar tóxico, enquanto fãs organizam protestos contra a própria agência que controla os artistas que amam? O que vemos no palco é mágico. Figurinos brilhantes, coreografias ensaiadas ao milímetro, sorrisos que parecem sinceros o tempo todo e uma conexão com o público que não se desfaz nem à distância. Mas quase ninguém fala sobre como esse brilho nasce. O caminho para chegar a esse ponto geralmente começa no escuro, em salas de treino onde os sonhos são moldados com disciplina de ferro. São jornadas exaustivas de 12, 14 horas por dia, dietas rigorosas, regras de comportamento e o medo constante de ser descartado. O sistema de trainees do K-pop é conhecido por sua brutalidade. E não é raro encontrar adolescentes de 14 ou 15 anos assinando contratos que praticamente os entregam por completo à agência, abrindo mão de sua própria identidade para se encaixar em um padrão definido pela indústria. As condições são muitas vezes precárias. Dormitórios compartilhados, falta de descanso, pressão psicológica e pouquíssima certeza sobre o futuro. E o BTS, mesmo sendo hoje um fenômeno, também passou por isso. Namjoon, o RM, já revelou em entrevista: "Éramos como lutadores sem nome. Treinávamos sem saber se algum dia iríamos subir ao palco." Essa frase resume a angústia de quem vive anos no anonimato, acreditando em algo que pode nunca acontecer. E mesmo depois que aconteceu, mesmo depois que eles se tornaram o grupo mais famoso do mundo, a pressão não desapareceu. Pelo contrário, só aumentou. Agora, além da rotina rígida de ensaios e compromissos, há o peso de milhões de expectativas. Cada palavra, cada gesto, cada escolha pessoal pode se transformar em notícia, gerar críticas ou até manchar a imagem construída com tanto esforço. O sistema que os moldou no início continua acompanhando, controlando e definindo os limites até hoje. A HYBE, que no começo era apenas uma pequena empresa chamada Big Hit, sem grandes nomes no mercado, virou uma gigante do entretenimento graças ao sucesso do BTS. Com o crescimento do grupo, a agência começou a se expandir agressivamente. Comprou empresas como Source Music, Pledis, Adore e até tentou assumir o controle da SM Entertainment, uma das companhias mais tradicionais da Coreia. Para o público, parecia apenas crescimento e inovação. Mas nos bastidores, começaram a surgir críticas de que a HYBE estava mais preocupada em sufocar a concorrência do que em dar espaço para a diversidade artística. Muitos ex-funcionários relatam uma hierarquia rígida e um ambiente dominado pela pressão silenciosa. Eles descrevem a empresa como um lugar onde até o sorriso pode ser parte da máscara, onde não existe espaço para descanso e onde relatórios, números e metas valem mais do que inspiração ou liberdade criativa. Por trás de cada artista existe uma equipe de gerentes, roteiristas, estrategistas e profissionais de marketing. Cada fala em entrevista, cada passo nas redes sociais, cada visual novo, tudo é pensado com antecedência. O talento se mistura com o cálculo, e fica difícil saber onde termina a arte e começa o produto. E é impossível falar da HYBE sem mencionar Bang Si-hyuk, o criador do BTS e fundador da empresa. Ele é o homem que acreditou nos 7 garotos quando ninguém acreditava. O produtor, estrategista e visionário que ajudou a transformar a Big Hit em um império. Só que, nos últimos anos, o nome de Bang Si-hyuk deixou de ser associado apenas ao sucesso. Investigações do governo sul-coreano o colocaram no centro de acusações de manipulação de ações e uso de informações privilegiadas, justamente antes da HYBE abrir seu capital na bolsa.
Enquanto fãs viam apenas os lançamentos e os shows grandiosos, nos bastidores havia denúncias de que decisões financeiras frias eram tomadas sem transparência, beneficiando apenas um pequeno grupo. Para piorar, ex-funcionários começaram a falar. Uma das vozes mais impactantes foi a de Chae-in, ex-diretora de comunicações da HYBE, que decidiu expor sua experiência em uma carta aberta. Ela chamou a empresa de uma organização verdadeiramente maligna e descreveu noites em claro, perda de peso, crises de ansiedade e até queda de cabelo por causa da pressão extrema. Segundo ela, o ambiente era dominado por favoritismo, enquanto os realmente dedicados eram descartados sem piedade. Chae-in ainda afirmou que os ganhos do BTS eram muito menores do que os fãs acreditavam. Enquanto cada membro teria recebido em torno de 6 milhões de dólares, Bang Si-hyuk teria lucrado cerca de 300 milhões. As palavras dela chocaram os fãs porque deixaram claro que, por trás da imagem de ídolos inatingíveis, até mesmo o BTS pode ser apenas uma parte do sistema, e não foram apenas ex-funcionários que expuseram isso. Em 2025, o próprio RM revelou que a agência não gosta quando ele fala do lado sombrio do K-pop. Mesmo assim, ele disse o que muitos já suspeitavam, que o sistema de trainees é cruel, baseado no medo, no controle e na destruição da identidade pessoal. Segundo ele, os artistas crescem nesse ambiente como se fossem telas em branco, moldados para caber em um padrão que nem sempre tem espaço para quem eles realmente são. Mas ao mesmo tempo ele reconheceu. Esse rigor também é o que fez o K-pop ser admirado no mundo inteiro. Essa fala, calma mas firme, caiu como uma bomba. Não foi um ataque direto, mas foi um recado claro de que nem mesmo o BTS é imune à dureza da indústria que os criou. Outros episódios mostraram como qualquer deslize pode virar um escândalo. Em 2020, Suga lançou uma mixtape como August D. O projeto era esperado e foi um sucesso, mas um detalhe gerou polêmica. Uma das músicas usava a voz de Jim Jones, um líder religioso americano responsável por um dos maiores massacres da história. A repercussão foi imediata. Fãs exigiram explicações, acusaram a escolha de insensível e antiética. A HYBE se apressou em pedir desculpas, dizendo que Suga não sabia de quem era a voz. A música foi editada, mas ficou a dúvida. Será que um artista do nível de Suga realmente não teria controle sobre sua própria música? Ou será que até ali o peso da máquina falava mais alto? E se as pressões internas já eram complicadas, até os fãs entraram nesse fogo cruzado. Em 2025, um caminhão com mensagens luminosas estacionou em frente à sede da HYBE, com frases como "Liberem Jungkook" e "Deixem-nos ser um artista solo". Eram fãs exigindo que ele tivesse mais liberdade para projetos individuais, alegando que seu talento estava sendo apagado dentro do BTS. A ação dividiu a fandom. Uns apoiaram, outros disseram que aquilo era traição ao grupo. Nas redes sociais, começou uma guerra de acusações. E Jungkook? Ele permaneceu em silêncio. Mais uma vez, ficou evidente como até o apoio dos fãs pode se transformar em pressão insuportável. Porque no fim, o K-pop não é só música. É uma indústria onde cada detalhe é planejado. A forma de se vestir, o cabelo, o que se pode ou não postar. Os trainees crescem em uma rotina que não deixa espaço para amigos, família ou vida pessoal. Você não pode engordar, não pode namorar, não pode simplesmente ser você mesmo. E mesmo quando chega ao estrelato, ainda vive preso em contratos que controlam até sua aparência. Hoje, o BTS é um orgulho nacional, um símbolo da Coreia e uma inspiração global. Mas no meio de tanto amor, prêmios e recordes, ainda paira a questão: até que ponto eles são livres? Seus contratos regulam palavras, entrevistas são ensaiadas, redes sociais não pertencem totalmente a eles, agendas são definidas por outros. Cada lágrima no palco pode ser verdadeira, mas cada sorriso muitas vezes também foi ensaiado. Eles vivem em uma gaiola dourada, silenciosa e quase invisível. No fim de tudo, uma sensação quase indescritível tomava conta de quem acompanhava cada detalhe dessa trajetória. Era como se estivéssemos presenciando não apenas a evolução de 7 artistas, mas a transformação de um fenômeno cultural que ultrapassava qualquer fronteira imaginável. O BTS não se limitava a músicas ou apresentações. Eles carregavam em cada passo uma mensagem que atravessava barreiras linguísticas, sociais e emocionais. Esse era o ponto mais impressionante. Aquilo que parecia apenas entretenimento, na verdade, tocava vidas de uma forma que poucos conseguiam compreender por completo.
Muitos olhavam para eles como estrelas inalcançáveis, mas, no fundo, o verdadeiro segredo estava em como conseguiam manter a humanidade à flor da pele. Eles falavam das próprias dores, compartilhavam dúvidas, mostravam vulnerabilidades e faziam isso em um cenário em que tudo exigia perfeição. Essa honestidade, que podia parecer arriscada em uma indústria tão rígida, acabou se transformando na sua maior arma. Não era sobre criar uma ilusão inquebrável, mas sobre permitir que milhões ao redor do mundo se enxergassem em suas quedas e, principalmente, em suas superações. E quando pensamos no futuro, não dá para ignorar a sensação de que há algo maior reservado para eles. Já não era apenas sobre quebrar recordes, vender milhões ou liderar rankings globais. Isso, de certa forma, já se tornara parte do cotidiano. O verdadeiro impacto estava no que deixariam para trás, na marca que continuaria existindo mesmo quando as luzes se apagassem e os palcos ficassem vazios. O BTS escrevia uma narrativa que não poderia ser apagada, porque já estava gravada na memória coletiva de toda uma geração. O mais curioso é perceber que, apesar da grandiosidade, cada momento parecia ser vivido com gratidão. Eles nunca se colocavam acima dos fãs, nunca se afastavam do contato humano, e isso fazia toda a diferença. Era quase como se cada conquista fosse compartilhada de forma íntima, como um segredo dividido entre amigos próximos. Essa conexão se tornou o combustível que os impulsionava a continuar, mesmo diante dos maiores desafios. Quando as pessoas olharem para trás, vão perceber que o que vivemos não foi apenas a ascensão de um grupo musical, mas o nascimento de um movimento cultural e emocional. O BTS se tornou um reflexo das mudanças de uma época, a prova de que a música é capaz de unir desconhecidos, curar feridas e até mesmo redefinir a forma como enxergamos o mundo. Esse legado, já consolidado, continuará ecoando muito além do presente. E talvez essa seja a parte mais emocionante. Saber que estamos dentro dessa história, assistindo em tempo real cada capítulo ser escrito. Não há como prever o próximo passo, mas existe a certeza de que, qualquer que seja, será vivido com a mesma intensidade que transformou 7 jovens em ícones globais. Porque no fim, não era apenas sobre o BTS conquistar o mundo, era sobre mostrar que qualquer sonho, quando regado com verdade, coragem e união, pode ultrapassar todos os limites.